Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos ouvintes do canal Obed Ferreira. Mais um dia aqui com vocês. Este é mais um dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Então, estamos aqui mais uma vez para compartilharmos da palavra do nosso Deus, palavra que edifica, palavra que salva, que liberta, que corrige, né? Pois é assim a palavra de Deus, é a vontade de Deus, e nós estamos com os corações dispostos a obedecer a tudo aquilo que Deus mandar, né? E que Deus, na sua infinita bondade, tenha misericórdia de nós e nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas incredulidades. Mais uma vez, eu peço para que vocês apanhem suas Bíblias, né? E no momento que vocês forem acompanhar este vídeo, estejam com suas Bíblias abertas, né, para que vocês possam acompanhar no texto bíblico, né, as referências que nós vamos apresentando aqui na nossa apresentação. Né. Também eu peço, não esqueça de dar o seu like, né, deixar lá o seu legal, né, compartilhe com outros para que eles também possam ter acesso a essas mensagens, esses estudos. Inscreva-se no canal, né, para que você possa receber sempre que eu sempre que eu colocar na internet o nosso canal, nossos vídeos, vocês acompanhem, né? E comente, participe, comentando lá na barrinha, lá no rodapé lá da sua tela, existe lá o espaço para você comentar. Compartilhe, né? Comente, dê sugestões, faça crítica, de modo que nos ajude, que o nosso canal ele possa realmente ser abençoado e ao mesmo tempo ser um instrumento de bênção em nossas vidas, né? Nesse dia nós estaremos estudando sobre o batismo do Espírito Santo. E sempre nós temos falado aqui sobre temas importantes, temas relevantes da Bíblia. E eu estou sempre apresentando o argumento de que as abordagens elas são de maneiras simples, singelas, de maneiras simples, né, com o tempo resumido, mas sempre procurando manter o nível e a profundidade, né, dos nossos conteúdos. Né? Então o tempo ele não nos favorece. Né? Então estaremos vendo nesse vídeo, né, o batismo no Espírito Santo. Ou seja, o recebimento do Espírito Santo ocorre quando o pecador se arrepende e regenerado, ele é integrado à igreja de Jesus Cristo. Né? E aqui a igreja é aquela chamada igreja invisível, igreja que só Jesus Cristo ele conhece. Muito embora a igreja visível, que é essa igreja denominacional, na qual nós participamos, nós frequentamos, ela é representante de Deus aqui na terra. Não é? Então, em princípio, todos que fazem parte são salvos em Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus, não é, através de Paulo, ele diz, né, se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós, então sobra esse espaço. Então nós entendemos que existe duas igrejas, a igreja invisível e a igreja visível. Não é? Então, seja de uma maneira ou de outra, os seus membros, a sua membresia, ela precisa realmente estar atenta, né, para o que a palavra de Deus nos diz, estar sujeitos à vontade do Espírito Santo de Deus. Né? Então, está diante de vocês, diante de nós, esse breve esclarecimento. Né? Então, quando nós falamos de batismo no Espírito Santo, e existem aqueles questionamentos: batismo no Espírito Santo, batismo pelo Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, batismo, né, do Espírito Santo. A maioria dos intérpretes do texto sagrados entende como sendo o batismo no Espírito Santo, porque o batismo em si ele é um ato de limpeza, de purificação, de limpeza do pecado, de retirada do pecado. No batismo nós nos liberamos, nós somos libertos do pecado. Mas o Pai do Espírito Santo é de purificar, de promover a santificação na vida, no coração do homem. Então são dois atos distintos. Então, mais usualmente se usa a expressão batismo no Espírito Santo. Né? E esse batismo ele é um fenômeno, né, de passagem de um estado para outro por meio de imersão. A palavra batismo, né,
do grego significa imersão, ou seja, mergulhar, no caso, mergulhar em águas. E tem o significado de morrer para o mundo e nascer para Cristo, para uma nova vida, uma nova criatura. Porque as coisas velhas, porque para aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então esse é o sentido simbólico do batismo, de morrer para o mundo e renascer, reviver para Cristo, para uma nova vida. Também é um ato de iniciação, não é? Algumas religiões têm lá os seus processos, seus rituais de iniciação, que é justamente a passagem de uma vida comum para uma vida espiritual, para uma vida a um nível espiritual mais elevado. Então, é a iniciação na nova vida em Cristo ou em outras crenças, falando de uma maneira mais ampla. Também é justamente no ato do batismo, no ato da conversão, onde ocorre o fenômeno da metanoia, ou seja, mudança de sentido essencial do pensamento, do caráter. É arrependimento por uma falta cometida. Então são coisas que acontecem justamente no ato da conversão e que são confirmados no ato do batismo. Ou seja, o batismo é um ato público, uma decisão de fé, onde o homem, né, agora regenerado, ele diz, confessa publicamente, né, de que ele é uma nova criatura. É a ação direta do Espírito Santo no ato da regeneração. Né, no ato da regeneração. E quando o povo de Deus se levanta para anunciar o Evangelho, para que esse Evangelho ele possa realmente alcançar perdidos, né? Então muitas vezes o crente é considerado como um chato, porque insiste até insistir, né? E eu costumo dizer que eu prefiro um chato que me aponte para Cristo do que um bajulador que me mande para o inferno, né? Então são essas considerações que eu gostaria de iniciar, né, na reflexão, no estudo dessa manhã. E dizer do primeiro ponto, né, que o advento, né, do batismo do Espírito Santo, do evento do Espírito Santo lá em Pentecostes, ela é uma profecia esperada desde os dias dos tempos e da palavra de Joel, né? E nós tomando como uma linha do tempo, voltamos lá os anos de 850, 830 antes de Cristo, que foi num período justamente onde o profeta Joel ele atuou. E nessa manhã eu gostaria de trazer, né, para a reflexão, a compreensão, a nossa compreensão, o texto que está escrito lá em Joel, capítulo 2, versículos de 28 a 32, onde nós encontramos lá na profecia de Joel acerca do dia de Pentecostes, o dia em que o Senhor derramaria o seu Espírito Santo sobre a terra. Diz assim o texto: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a terra. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então, há hoje cerca de 850, 830 anos atrás, a palavra de Deus ela nos chegou, ou chegou até a humanidade, através das palavras da profecia, não é, do profeta Joel. Né? E de lá para cá, Deus tem levantado outros servos para falar, não é, justamente desse dia, o dia em que o Senhor derramaria o seu Espírito Santo sobre a humanidade. Também chegamos lá em Isaías, no capítulo 54, versículo 3, que diz: porque derramarei água sobre o sedento e os rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre toda a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. 750 anos antes de Cristo, praticamente 100 anos depois da profecia de Joel, também Isaías vai nos trazer essa promessa de Deus. Em Ezequiel, capítulo 39, versículo 29, nos diz:
nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. E agora chegamos aqui nos anos 30 da era cristã, lá em Atos capítulo 2, versículos 15 a 21, quando nós encontramos naquele texto ali o apóstolo Pedro, ele falando, né, fazendo justamente a citação do profeta Joel, Atos 2, 15, onde nós lemos: estes homens não estão embriagados, como vides, pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí o apóstolo Pedro ele segue, né, com o seu discurso, explicando que aquilo que estava acontecendo já era anunciado, já era esperado pelo povo de Israel, ou pelo menos deveria ser esperado pelo povo de Israel. Mas o povo de Israel, naqueles dias, continuava com o coração endurecido para não ouvir as palavras de Deus. Então, essa profecia foi esperada por cerca de pelo menos 850 anos, e então o Senhor cumpre aquela profecia ali, faz o derramamento do Espírito Santo no meio ali do povo. E não apenas do povo de Israel, mas na presença de tantos povos que ali estavam. E isso nos mostra da universalidade, não é, da operação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a humanidade. Em segundo lugar, o segundo ponto, significado do batismo no Espírito Santo. Ou seja, o recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando pecadores se arrependem, confessam a Jesus Cristo e regenerados são integrados à igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. O crente não perde a salvação porque o Espírito Santo é o selo de garantia da salvação do homem. O próprio Jesus Cristo ele disse, né? Senhor, aqueles que me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. E em João 14,16 nós lemos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não é? Aqui a permanência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Isso não quer dizer que nós não pecamos, ou que não pequemos, mas pecando e pecando porque queremos ou não, o Espírito de Deus habita em nós. Daí o texto fala de não entristeçai o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é promessa, ele habita, ele é o selo que nos garante a promessa de Deus. E alcançando todos que estavam em Pentecostes, o Espírito Santo revelou a universalidade de sua operação. Então está bem claro aqui que o Espírito Santo, como selo, ele garante a promessa de Deus que Jesus Cristo haveria prometido, né, um lugar no céu ao lado do Pai. E o Espírito Santo é essa garantia, esse penhor de que as promessas de Deus se cumpririam na vida de todo aquele que invocasse sinceramente o nome do Senhor. Um terceiro ponto, um terceiro aspecto ainda desse tema, não é a questão da historicidade do livro de Atos. Não é? Nós, quando estudamos, né, a Bíblia, né, as Escrituras Sagradas, entendemos que na sua classificação geral, né, o livro de Atos é colocado como um livro histórico. Então o livro de Atos está enquadrado como um livro histórico, pois faz o registro dos acontecimentos daqueles dias, não é? O apóstolo Lucas, né, o doutor Lucas, o médico Lucas, ele fez o registro de todos aqueles episódios que ocorreram durante aquele evento. Então, o livro é um livro de história. E o interessante é que, ao mesmo tempo, esse livro que faz o registro, ele fornece um valioso contexto histórico como base das epístolas, né, do apóstolo Paulo. Epístolas são aquelas que têm aqueles registros que têm um caráter mais formal, enquanto as cartas têm um caráter mais pessoal que o apóstolo Paulo ele empregou, não é, ali nos seus escritos. Os acontecimentos descritos em Atos ocorreram num período de 30 anos, cerca de 30 até 62 anos da era cristã. Então, um período de 30 anos foi caracterizado
desse evento, né? Uma profecia que durou quase 800 anos, um pouco mais de 800 anos. Em 30 anos ela foi cumprida, e não apenas não cumprida, mas ela não se encerrou ali. Ela continua até hoje, ou seja, até hoje o Espírito Santo de Deus, ele continua se revelando à humanidade. E podemos registrar no livro de Atos alguns aspectos históricos que nos dão essa confirmação. Em Atos 1 e 2, no capítulo 1 e capítulo 2, descreve que Jesus Cristo passou cerca de 40 dias com seus discípulos. De Atos de 3 a 8, Pedro e João curam um homem nascido coxo. De Atos de 9 a 12, Pedro aprende que o evangelho deve ser pregado aos gentios. Em Atos de 13 a 15, Paulo e Barnabé são separados pelo Espírito Santo como missionário. Em Atos de 16 a 20, Paulo e Silas fortalecem igrejas e foram estabelecidas por eles, não é? Ali como um trabalho nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, o livro de Atos é um livro histórico. E há quem diga que a Bíblia é um livro de história. E eu costumo dizer que também a Bíblia é um livro de história. Mas muito mais do que um livro de história, é um livro que registra, não é, a intenção de um Deus todo-poderoso, de um Deus transcendente, que nesse momento ele se faz imanente e se revela a toda a criação, a toda a criatura. Então, a Bíblia é mais do que um livro, é uma coletânea, é uma enciclopédia, mas é uma enciclopédia que não apenas registros históricos, mas que nos registros históricos estão revelados, estão presentes a ação, a intervenção de Deus ali no meio da humanidade. Um quarto ponto que nós também destacamos são as evidências do testemunho cristão, ou seja, a participação do Espírito Santo de Deus, não é? Nas atividades, no testemunho do cristão. O Espírito Santo ele fortaleceu os crentes que enfrentaram provações, desafios, perseguições, e o Espírito Santo de Deus estava ali presente na vida daqueles homens, daquelas mulheres. O Espírito Santo guiou pessoas em busca do conhecimento, da pregação, né? O caso lá de Filipe e o eunuco, quando o eunuco buscou o entendimento das Escrituras, e Deus levantou por meio do Espírito Santo, conduziu Filipe até aquele homem para que ele pudesse ter contato com a palavra de Deus e, em tendo contato com a palavra de Deus, alcançasse a salvação. O Espírito Santo também permitiu acesso às oportunidades esperadas pelos profetas, né? Os profetas, durante os anos, durante seus ministérios, aguardavam o cumprimento daquela profecia, mas esse cumprimento aconteceu séculos depois. Mas houve aqueles que alcançaram o cumprimento da promessa de Deus. Também o Espírito atuou na capacitação, no fortalecimento, no ensino, na unidade, no envio, e de tantas outras maneiras estão evidenciadas a ação do Espírito Santo no testemunho cristão. A igreja deve ter em mente que o Espírito Santo continua ativo nos nossos dias. Nós temos visto pessoas abandonando sua vida de prostituição, de alcoolismo, de roubo, de adultério, de toda a sorte de pecado que desagrada a Deus, inclusive pecados abomináveis diante de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo continua evidente em nossos dias no testemunho cristão, né? E nesse momento eu gostaria de fazer, para encerrar, gostaria de fazer algumas considerações finais e dizer que assim, né, cada crente deve estar sensível à voz e ao poder do Espírito Santo. Precisamos estar atentos para ver o que é que Deus está fazendo, né, nos nossos dias, nas nossas igrejas, nos nossos arraiais, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, né? O que Deus está fazendo, precisamos nos juntar a Ele, né, nessa obra maravilhosa. É bem verdade que Deus não precisa da nossa ajuda, mas Ele conta conosco, Ele espera, né, que nós sejamos cooperadores com eles nessa obra. O Espírito Santo, os anjos gostariam de estar cumprindo essa missão, mas Deus incumbiu aos homens, não é, esta tão árdua, mas ao mesmo tempo tão gloriosa tarefa e missão. Ao ser capacitado pelo Espírito Santo, né, para o aperfeiçoamento dos santos, para o crescimento e o fortalecimento da igreja. Precisamos estar atentos que também assim o Espírito Santo de Deus, ele atua. Sendo integrados à igreja,
Os pecadores regenerados passam a viver em comunhão, contradizendo um fenômeno que existe, né, que está percorrendo, né, a nossa sociedade, as nossas comunidades, que é o fenômeno chamado de desigrejados. Cresce muito no Brasil o número, né, dessas pessoas que se consideram desigrejados. Então entendemos, né, esse momento como sendo um fenômeno dos desigrejados, que surge com uma interpretação de que toda estrutura religiosa apresenta-se como instituição desnecessária e defendendo que a fé cristã ela pode ser exercida desvinculada da comunhão da igreja. Né? E a palavra de Deus diz: não sejais como alguns que se ausentam, que abandonam a congregação. Então precisamos, né? E Deus chamou o seu povo para viver em comunidade, viver em comunhão. Então é imprescindível que aquele que aceita Jesus Cristo, que aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo, encontre um local, encontre uma comunidade espiritual, uma comunidade religiosa, na qual ele participe, ele compartilhe, ele receba toda a orientação e toda a instrução divina. Evidentemente que ele também tem a sua vida pessoal, a sua vida devocional, ele tem a sua jornada individual, mas também esse mesmo homem individual que não foi criado por Deus como uma ilha, mas foi para viver em arquipélago, ou seja, em conjunto de ilhas. Então, precisamos de uma igreja onde nós consagramos ali as nossas vidas, nós dediquemos o nosso trabalho ao nosso Deus, tá certo? E para concluir, não é, esse estudo, eu convido a nossa irmã Ildete, que ela vai cooperar conosco na apresentação do seu louvor e ela estará cantando, louvando a Deus nesse momento. Com a palavra, a nossa irmã Ildete. Olá, meus irmãos. Eu irei cantar agora Desejo da Alma, do nosso cenário cristão. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, descobre as nossas almas, Cristo Salvador. Cristo, Mestre, ouve com favor, em poder e graça exígne, obre o teu amor. Vem, demole os alicerces da enganosa paz, aos errados concedendo salvação veraz. Cristo, Mestre, ouve com favor, em poder e graça exígne, obre o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de poder e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Cristo, Mestre, ouve com favor, em poder e graça exígne, obre o teu amor. Maravilhas soberanas, outros povos vêm, ó, derrama as mesmas bênçãos sobre nós também. Cristo, Mestre, ouve
graça se exigne sobre o teu amor. Que maravilha, não é? A nossa irmã Ildete apresentou o louvor, e eu creio do seu coração, não é? E agradecemos a nossa irmã Ildete por essa participação musical na manhã, neste dia, né? E dizer que estamos felizes, que contaremos com ela mais vezes, não é? E chegamos ao final de mais um estudo, de mais um vídeo, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja sempre o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo teu divino Espírito Santo, porque o Senhor, na sua fidelidade de palavra, o Senhor prometeu e cumpriu e nos enviou o teu Santo e Divino Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos conduz ao Senhor por caminhos que te agradam. Ajuda-nos, ó Senhor, a reverenciar mais a santidade do teu Divino Espírito, e que ele nos conduza até o dia que o Senhor nos chamar, ou até o dia que o Senhor voltar. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pronto, meus irmãos, meus amigos, ouvintes da palavra, não é? Que o Senhor possa estar durante toda essa semana visitando, né, estando presente diante de você. E estejamos atentos, estejamos sensíveis ao agir do Espírito Santo de Deus, que Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso ensinador, Ele é o nosso consolador. Fiquemos, pois, todos na graça do Senhor Jesus Cristo e até o próximo domingo, assim o Senhor permita.